Então, gente, meus amigos do The Riders, eu fico muito feliz em poder apresentar um capítulo, né, contado por quem viveu. Esses amigos que se reuniram lá na década de 80. O Jean, fundador dos Sarracenos, o Rick, que ficou no lugar, o Carlinhos Tatu e o Gustavo, que levou para Brasília. Eles vão contar um pouco desse capítulo dos Sarracenos lá no Rio de Janeiro e como foi parar em Brasília. E eu quero deixar claro novamente que às vezes eu falo e sempre comento isso, que uma filosofia, uma história, primeiro se veste no coração. E quando se veste no coração, aquilo nunca morre, quando tem fundamento. E assim é o Sarracenos. Tinha tudo para se acabar, mas seguiu uma história linda, contada por eles. Rio de Janeiro. Grande Jean, que honra, cara, que prazer estar falando contigo. Fundador dos Sarracenos, primeira presidência, o cara que construiu essa grande família, nem imaginava, né? Meu querido, me conta aí, como começou os Sarracenos? Me conta um pouco do brasão, como o brasão foi criado, por quem ele foi criado e me conta um pouco aí desse início dos Sarracenos. Qual é, índio? Porra, um prazerzão aí tu me chamar aí pra fazer parte desse teu vídeo, contando um pouco da história aí que eu sei, que me toca, que foi da fundação dos Sarracenos aqui no Rio de Janeiro na década de 80, quando eu mais 3 amigos aí motociclistas decidimos fundar o Sarraceno pra gente poder andar de moto, pegar menininha, ter uma gangue e tal, e acabou, ficou uma coisa séria, virou um motoclube, e a gente começou a rodar na década de 80 aí com os clubes que estavam aqui na época, no Rio de Janeiro. O desenho a gente escolheu lá no ateliê do Ties, né? Nós fomos no Ties, que é um tatuador pica da galáxia, e aí escolhemos lá no nosso no catálogo, escolhemos lá o diabinho, colocamos o lenço no pescoço dele, né, em virtude de ser um povo nômade, sarraceno, que eram conhecidos na época como os caras que rodavam mais rápido, atravessavam o deserto com maior rapidez, porque eram os únicos que atravessavam a cavalo, e quando faltava água, os cavalos eles saqueavam as aldeias e assim eles conseguiam perpetuar, e tá aí até hoje aí Sarracenos Motoclube, que existe aí no Brasil, muito bem representado pela turma de Brasília, que eu tive lá e tive a oportunidade de contar essa história também. Depois da minha saída, eu fui rodar em outro motoclube, e na minha saída o Rick ficou como presidente, e depois eu não tive mais, durante 30 anos não tive mais contato, até que eu fui no Mega Cycle, lá em Brasília, e com o meu motoclube, e conheci lá a turma lá. Tá bom, irmão? Espero ter esclarecido aí e contado um pouco aí da minha história e dessa história maravilhosa. Parabéns aí, o Motoclube Sarracenos, meu irmão, os caras são muito pica, são muito valentes. Valeu, irmão. E você, índio, pra você por dar essa participação ao mundo motociclista. Tá bom, irmão? Tamo junto. Grande Ricardo. Pô, cara, que alegria estar resgatando vocês todos aí. Ricardo, conta um pouquinho aí
da formação dos Sarracenos, e quando o Jean saiu, tu assumiu a presidência por um tempo, né? Até deixando para o Carlinhos Tatu. Conta essa parte aí, essa experiência que tu teve nos Sarracenos e esse período que tu teve no comando aí também, onde veio o Gustavo, que acabou na tua gestão indo para Brasílias e dando o capítulo lá. Conta um pouquinho para nós aí. E aí, meu querido, tudo tranquilo? Tô mandando o vídeo aí que você tava falando pra gente fazer aí e tudo. Muito obrigado aí por deixar eu participar dessa sua parte de motociclismo que você gosta muito, né? Nós gostamos demais, né? Bem, a história dos Sarracenos é o que, palavras do Jean, né? Foi isso como começou realmente, né? Nós começamos com uma brincadeira, né, de tudo, e a coisa foi ficando mais séria e a gente resolveu fundar os Sarracenos. Procuramos, né, para poder dar o nome à escuderia, né? E procuramos Sarracenos, achamos muito interessante, vimos, né? Porque na verdade os Sarracenos eram piratas do deserto, né? Então eles saqueavam, andavam a cavalo, eles eram muito rápidos em saques por causa disso, né? Não andavam a camelo. Então nós resolvemos a botar o nome de Sarracenos. Quanto à escuderia, né? O Diabo, nós pensamos, achamos muito legal ele, achamos inclusive o desenho, toda a interpretação, que era uma coisa interessante, tinha a ver com estrada realmente, né? E botamos o lenço, né? Justamente também pensamos em também para, já que eles andavam, né, no deserto e tudo, o lenço ao relento, então foi uma coisa muito legal. E o Jean, né, veio a sair do motoclube, né? Quando ele saiu do motoclube, passou a presidência para mim, e eu comecei a tocar os Sarracenos, que eu já fazia parte, claro, né? E fomos andando, teve uma estrutura muito boa e a gente se reunia, era uma das coisas que era o nosso padrão, era a reunião toda sexta-feira, né? Nós saíamos juntos, fazíamos reuniões, tinham coisas em pautas que nós colocávamos, né, para resolver. E foi indo até que eu tive que realmente me desvincular, né, sair do Sarracenos. Depois eu mudei para Minas e a escuderia ficou e a presidência com o Carlinhos para ele fazer da melhor maneira possível. A gestão do Gabriel foi ótima, a minha gestão como presidente eu acho que foi boa também, e a gestão do Carlinhos também, que veio a sair também, que cada um tomou seu rumo, né? Cada um foi para um lugar. Eu nunca mais participei de motoclube, né? Quando eu saí, eu não fiquei com os Sarracenos e não participei. Fui em reuniões e tudo, né, de motoclubes, né? Nós rodávamos muito e cheguei a participar, que inclusive eu trabalhei com mecânica há muitos anos, né, com Suzuki Honda, então, e Yamaha, né, principalmente, que eu sou yamarreiro nato. Então eu trabalhei muito com Yamaha, Honda, e vim trabalhar em Suzuki um tempo depois. Então eu tinha muito contato com o pessoal de motoclube e participei de muitas reuniões, né? Mas foi bom a gente saber disso. Eu vou te mandar umas coisas bacanas para você adicionar. E eu acho que foi uma parte de irmandade, né? Eu acho que um motoclube, primeira coisa, você tem os irmãos, né? É uma irmandade, e a gente sempre levou uma bandeira que honra e lealdade é uma das coisas principais dentro do motoclube, né? Então a gente sempre levantou essa bandeira. E tinha o Márcio aí, que você ainda não viu, vou mandar as coisas para você. Tinha o Fernando, né? O Carlinhos, tinha na época o Bo, tinha uma série de pessoas, né? Alguns que entraram como PP e não chegaram nem a Próspero, saíram também, entendeu? Mas foi bom. Um pessoal, né, de motoclubes também diferente, né? A gente reunia, marcava, saía também.
Então foi muito bom. E parabéns aí ao Gustavo, que levou essa escuderia para Brasília, né? E está muito bem representado pelo que eu sei, né? E os Sarracenos continuam rodando e bola para frente, levando isso tudo aí dentro do Brasil aí para a gente poder ter honra do que fez. Muito bom que isso não veio a se perder, né? Onde fizemos um motoclube que mesmo os integrantes, alguns tenham saído e continuou andando aí. Tá? Então parabéns aí a todos aí, gente. Ó, tá? Tô feliz de saber, de saber que vocês estão bem estruturados, né? E levaram isso tudo de bom. E um abraço a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar, né, desse momento aí de vocês, tá bom? Obrigado, irmão. Um abração. Muito obrigado pelo convite. É o que eu posso ajudar aí no momento, tá bom? Um abração. Fica com Deus, tá? Uma força aí para vocês. Grande Carlinhos. Aí, meu querido, conta a história aí dos amigos aí que se formou aí em Botafogo, no Rio de Janeiro, e o Jean Gabriel fundou esse grande clube que é o Sarracenos aí contigo, até o encerramento dessa bandeira, dessa escuderia aí no Rio de Janeiro, que foi o lugar de fundação. Fala, rapaziada, meu nome é Carlinhos, mais conhecido como Carlinhos Campeiro. Nasci em 1963 e cresci, sou amante do motociclismo, sou tatuador de profissão. Nasci e cresci em Botafogo, também é um dos berços e redutos do motociclismo no Rio de Janeiro. E por ali, em Botafogo, rapaziada de rua do bairro, a gente formou o Motoclube Sarracenos. Na verdade, o fundador foi o Jean Gabriel. Pouco tempo depois, faziam parte o Rick, o Fernando. Logo a seguir entrou o Gustavo, que é primo da minha esposa, parente, né? Tinha o Boquinha, tinha o Alex Paulista. E era muito legal nessa época aí, no início dos anos 80. Tínhamos nossas coletinhas, nossas cores, e era do caralho. A gente trabalhava pelo Rio de Janeiro. Eu era bem garoto, fiz 17, 18 anos. E foi bem legal. Durou muito tempo, né? Porque houve uma evasão. O Jean Gabriel ele foi fazer outra caminhada. O Rick se mudou para Minas, depois foi para a Europa, para a Holanda. O Gustavo, ele já entrou, mas ele morava no Rio de Janeiro e em Brasília, e retornou para Brasília. E fiquei eu e o Fernando Macuba, sozinho no Rio, durante muito tempo. Mas logo depois a gente, de maneira amistosa e concordada com os membros que ficaram nos Sarracenos, e os que saíram também, que nós éramos amigos, a gente achou por nosso bem a gente baixar a bandeira e nós fomos inseridos em outra caminhada, em outro motoclube. Mas o clube Sarracenos continuou em Brasília, as mãos do Gustavo, que tocou bem o clube lá, fez o clube se enraizar por lá. Eu visitei, mesmo não estando mais no clube, eu visitei algumas vezes, que ele era primo da minha esposa e eu era amigo da galera, né? E ele firmou o clube em Brasília e adentrou o Caio, que se formou em Sarracenos também. Depois o Gustavo, por ordens de profissão, de trabalho, acho que ele mudou do Distrito Federal para Goiás também, acabou se afastando, né? Mas continuou amigo. E o Caio ficou de frente, ficou décadas de frente no clube. O clube cresceu e está aí na estrada, firme e forte.
Eu tive o prazer de, há pouco tempo atrás, receber a visita de alguns membros dos Sarracenos aqui na Serra, onde a gente pôde trocar uma ideia e contar um pouquinho do que eu estou contando para vocês, a história dos Sarracenos e da minha história, inclusive, né? Que foi muito legal. Foi o início de tudo. Hoje em dia eu estou freerider, né? E feliz, continuo sendo motociclista, tatuador, artesão, jiu-jiteiro, faixa preta da Academia Grace, fundada pela professora Grace. E é isso, eu tenho o prazer aí de fazer essa passagem rápida aí, contar esse pedacinho da história dos Sarracenos, que eu muito prezo e respeito. Valeu, tamo junto, um abraço, aloha! Meu querido Gustavo, cara, que prazer estar falando contigo, meu irmão. Cara, eu queria que tu contasse um pouquinho aí, por que tu de Brasília foi pro Rio de Janeiro, como aconteceu os Sarracenos na tua vida, de tu te encontrar com os Sarracenos, a experiência que tu teve com os Sarracenos no Rio de Janeiro, por que tu voltou para Brasília e levou os Sarracenos também para Brasília, e por que tu acabou saindo dos Sarracenos, meu irmão? Conta aí para nós. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Loureiro e é um prazer estar fazendo parte dessa iniciativa, né, de contar a história do Motoclube Sarracenos, do qual eu fiz parte durante muitos anos. Eu cresci em Brasília, mudei para o Rio em 1982 para estudar e acabei tendo contato com os Sarracenos por volta de 83, 84, passei a rodar com o grupo e o presidente era o Rick, na época, e nos divertimos bastante, porque era bastante irreverente, né? Não precisava nem usar capacete naquela época, né? Então era bastante divertido andar de moto, não que hoje não seja, mas era bastante divertido. E em 1985 eu tive que voltar para Brasília, por questões pessoais, e trouxe a escuderia comigo. E aí comecei a captar novos membros, né? O grupo começou a crescer aqui, foi bastante interessante. E daí fui presidente de 1985 até 1990, quando tive que mudar para Caldas Novas, Goiás, por motivos de trabalho. Aí o grupo continuou. Durante esse período que fui presidente em Brasília, a Sarracenos do Rio acabou. Mas a de Brasília continuou e continua até hoje. Graças a Deus, crescendo, uma equipe muito dedicada, fazendo o grupo aí cada vez mais firme e forte. É isso meu depoimento. Grande abraço para todos. Como é que estamos, meus amigos do The Riders? Hoje eu vou contar a história de um grande clube que começou lá em 1982 no Rio de Janeiro. Amigos, né? Que cresceram junto ali em Botafogo, né? Inspirado num grande ícone, né? Uma grande figura do motociclismo e daquela área, o Thiers Marim. Eles, amigos, fundaram um clube em 1982, os Sarracenos Motoclube. Esse clube tinha tudo para terminar, né? Mas aquilo que a gente sempre fala, que a gente veste primeiro as cores no coração, e sempre vai ter alguém para seguir esse legado, né? O Jean Gabriel foi o fundador, né? Foi passando a filosofia do clube. O Gustavo foi o cara que levou para Brasília, e lá está em Brasília os Sarracenos. Os Sarracenos passou aí por algumas lideranças, algumas presidências. Hoje está com o Dal. E o Dal
vai contar um pouco dos Sarracenos para nós aí, esse grande clube aí de 4 décadas. Aí, Dal, conta um pouco aí sobre os Sarracenos. Boa tarde, Índio. Tudo bem? Satisfação estar podendo falar com você e através do canal de rádios poder contar a história dos Sarracenos. Clube que foi fundado lá começando da década de 80, né, em 1982, através do Jean, do Rick, do Fernando, do Carlinhos e do Gustavo, né? E desde a sua fundação, o Sarracenos sempre foi um clube independente e segue as regras do motociclismo internacional. E isso se mantém até hoje. Até 1984, só existia Sarracenos no Rio de Janeiro. Em 84, meados de 84, o Gustavo se mudou do Rio de Janeiro para Brasília e trouxe as cores para cá, onde foi fundada a facção Brasília. No finalzinho de 86, o pessoal do Rio de Janeiro, os fundadores, né, do Rio de Janeiro, eles resolveram parar com a caminhada lá no Rio de Janeiro e Brasília, como de forma independente, continuou essa caminhada de lá para cá. Por isso que existe essa história, né, que eu acho que a maioria deve ter essa interrogação aí de por que 2 datas, né? Mas essa é a explicação. O Rio de Janeiro deixou de existir e Brasília assumiu como matriz. A nossa data de aniversário é 18 de agosto, né? E a gente continua essa caminhada até hoje. Já são 35 anos e nesse período aí, nesse tempo, o Sarracenos realmente passou por algumas diretorias, né? De mudança de diretoria. Ela começou com o Gustavo em 86, passou para o Giovanni, do Giovanni passou para o Glauber, para o Caio e agora está comigo e com o Arthur, né? Então, assim, nessa transição de Rio para Brasília, é que muitas pessoas sempre falaram, pô, ele quase deixou de existir. Mas o clube, ele existe assim, cara, a partir do momento que você toma aquilo para si, como você gosta de falar, né? Primeiro você tem que sentir aquilo no coração, você tem que admirar com o coração. E o pessoal de Brasília daquela época, né, eles já sentiam isso daí. E é a forma como a gente vê o clube hoje, desde de 82 até agora 2021, é uma coisa que a gente procura passar para cada pessoa que entra, independente dela ficar no clube ou não, porque isso daí é uma opção, que eles tenham isso primeiro, eles têm que sentir isso no coração, se é o que gosta, é isso mesmo, essa é a pegada dessa pessoa, né, desse futuro membro, então ele está no lugar certo. E a gente tem mantido essa tradição até hoje, cara. Isso é uma coisa bacana, por mais que às vezes o clube ele está em alta, está em baixa, mas eu te garanto uma coisa, o Sarraceno jamais vai deixar de existir, porque enquanto tiver um único Sarraceno de pé, com certeza essa bandeira vai estar hasteada, ok? Grande Dalson, grande Dalson. Cara, vendo tu contar essa história aí, e eu fico muito feliz de apresentar a história dos Sarracenos, né? Daquele grupo de jovens, de amigos que queriam só andar de moto e tocar um foda-se, né, cara? E fazer amizade e por aí vai, fundaram essa bandeira, né? E passaram a primeira presidência, né? Foi fazer uma outra caminhada e foi passando para um outro e para outro, e todo mundo formando, né? O amor por essas cores, né? Até que o Gustavo, né, deu seguimento aí em Brasília, né, e a bandeira no Rio de Janeiro acabou se extinguindo, né, e os Sarracenos teve diversas administração, né, e nunca morreu, sempre foi passando para um mais apaixonado e esse aí seguindo. Eu fico muito feliz em contar a história de vocês. Dalson, me fala uma coisa, vocês, como todo mundo, foram atingidos pela crise, né? Pela essa crise do Covid aí.
vocês estavam com uma sede aonde? Conta um pouquinho aí do clube. Eu sei que vocês sempre foram muito amigos dos Carcará, em Brasília também, né? Conta um pouco sobre essa situação aí dos Sarracenos, como é que está a filosofia dos Sarracenos. Pois é, Índio, você lembrou de uma coisa bacana. Na época da fundação do clube, né, a filosofia era essa mesma. Era só dar rolê de moto, e a galera, todo mundo bem mais jovem, né, 20 anos, 21 anos e tal. E era andar de moto e tocar o foda-se, cara. E essa filosofia veio para Brasília, e só para você ter uma ideia, o nosso estatuto ele foi feito depois de 86, eu não sei, não lembro assim a data correta, mas ele foi feito, criado em 86, o Estatuto e o Regimento Interno, né? Porque aqui em Brasília também a filosofia era a mesma, vamos dar rolê de moto, se encontrava toda sexta-feira, marcava um lugar de encontro, vamos encontrar em tal lugar, vamos para Asa Sul, vamos para o Guará, né? Vamos para Asa Norte, enfim. Mas a ideia sempre foi essa, mas a maturidade, obviamente, que chega e a necessidade também. E houve a necessidade de se criar estatuto, regimento interno, registrar essas coisas, né, que na minha opinião, é a ordem natural das coisas. Mas assim, até hoje a gente procura fazer a mesma coisa, só que obviamente com responsabilidade, porque naquela época, a década de 80 aqui em Brasília, ela foi muito boa para se andar de moto, né? E eu sempre digo que Brasília é uma Suíça, cara, para você curtir a motoca. Você convive com todas as tribos, não existe problemas assim, né? A gente sabe que as coisas nunca são perfeitas, né? Não existe um lugar perfeito para nada. Mas aqui em Brasília é muito bom, cara. É um lugar muito diferenciado para você andar de moto. Na década de 80, era meio marginalizado, né, cara? No Rio, São Paulo e aqui em Brasília não era diferente. Tem até uma cena assim engraçada que aconteceu com o Naldo. Um ex-membro nosso, eles estavam dando um rolê de moto, a polícia parou e não deixa de ser engraçado. Hoje não deixa de ser engraçado. A polícia parou e deu uma geral em todo mundo, né, que estava na moto, e quando foi fazer isso aí no Naldo, dar uma geral no Naldo, encontrou um canivete na cintura dele, que acho que a maioria de quem anda de moto sempre tem um canivete, né? E encontrou um canivete na cintura dele. O policial falou: "E isso aqui?" "É o meu canivete." "Pois é, isso, o que tá fazendo aqui, cara?" Ele falou: "Não, isso é meu estilo." E o policial virou para ele e falou assim: "Estilo bandido, né?" Hoje é engraçado, mas naquela época, né, já era meio bravo. Mas enfim, Brasília sempre foi dessa forma, né, cara? Era realmente muito bom, é muito bom de você andar de moto. A gente tem esse privilégio que nós somos privilegiados, né, cara? Cidade muito aberta e tal. Mas assim, quando você falou aí dos Carcará, Carcará sempre foi um clube muito irmão nosso aqui, né? Os Carcarás foram fundados também em 82 aqui em Brasília com o tio Léo, grande tio Léo, né? E vamos falar assim, praticamente que crescemos juntos, né? O contato sempre foi muito grande, porque naquela época não existia tantos clubes aqui, entendeu? Eram poucos mesmo. Era Carcará, os Sarracenos, em 89, se não me engano, já teve os Kamikazes, mas assim, sempre foram clubes irmãos mesmo. O nosso relacionamento com eles é excelente, entendeu? Graças a Deus, isso aí sempre foi dessa forma, e eles sabem que da nossa parte, com certeza da parte deles, vai se manter dessa maneira. Um clube bacana e respeitadíssimo, cara. É uma galera muito, muito legal mesmo, tanto na estrada como de conviver. Já nos tiraram algumas vezes da estrada também. Enfim, é uma galera que a gente tem que dar um salve sempre para eles. Você perguntou a respeito da pandemia. Essa pandemia, cara, ela ferrou com a vida do planeta, né? E tudo ficou muito difícil para você fazer uma festa, para você arrecadar dinheiro para poder se sustentar. Graças a Deus, a gente sempre teve a parte financeira do clube
muito bem controlada. E até comentei ontem, conversando com o Gustavo e tal, nós só fomos sentir um baque a respeito de parte financeira agora em maio desse ano, entendeu? Que aí tivemos que conversar, porque a nossa sede era alugada, né? É um outro fato que a gente sempre gosta de contar de forma irônica, porque até nisso os sarracenos têm uma vida meio cigana, né? Porque já tivemos várias sedes, entendeu? No Riacho Fundo, São Baia, Arniqueira, que são lugares aqui, as cidades perto aqui, né? Lago Sul e tudo mais. Por último, a gente estava com a sede na ADE, entendeu? E só que assim, a nossa pegada ficou uma coisa bem como eu falei para você, que a maturidade chega, eu acho que para cada época, né? Vamos dizer, para cada geração. E a nossa pegada hoje é diferente, entendeu? O aluguel, na verdade, é uma coisa que é um dinheiro sem retorno. Então nós entregamos a nossa sede e estamos partindo com uma pegada mais nossa. A nossa ideia é poder ter a nossa sede própria, entendeu? Vai ser difícil? Vai. Eu acredito que seja diferente em qualquer lugar do Brasil. E aqui em Brasília, com certeza, tem suas dificuldades. Mas nós vamos tocar esse barco para frente, e se Deus quiser, eu acredito que no prazo de 2 anos a 3 anos a gente já vai estar com nossa sede própria, né? E ficar livre de aluguel e poder curtir mais o nosso espaço, entendeu? Porque uma outra coisa que a gente fala também, uma das coisas que me trouxe até para o Sarraceno é a parte de família, né? Que a gente, apesar de ser um motoclube tradicional, a gente sempre cultua a nossa família. A família está na sede, né? Lógico que tem dias que são só os membros, mas a gente tirava um dia da semana para que a família pudesse estar lá para almoçar, para comer um churrasco, tomar uma cerveja, todo mundo junto, esposa, namorada, filho, neto, entendeu? É uma parte bacana, muito bacana dos sarracenos, né? Que como a gente fala hoje, o Sarraceno mais do que um clube é uma família, né? E isso é uma coisa que vem desde antes, né? Desde antes de até mesmo de eu entrar, entendeu? Mas é isso. Inclusive, eu ontem até conversando com o Gustavo, ele me contou uma coisa, assim, como eu não vivi no Rio de Janeiro, né? E não vivi essa cena aqui em Brasília. Eu andava de moto já em Brasília, eu não sou daqui, eu sou mineiro. Eu andava de moto aqui, mas como eu trabalhava na aviação, eu não tinha esse tempo de ficar com o clube e tudo mais. Então eu vim conhecer o Sarraceno depois. Então ele contando ontem pra gente que uma coisa bem bacana. Ele falou, Dalcio, naquela época, você ter uma pessoa negra no clube era praticamente, isso aí não existia. E os sarracenos aqui de Brasília fomos os primeiros a colocar uma pessoa negra, que foi o Naldo, né? Ou seja, desde aquela época, mesmo que assim, indiretamente, sem, né, inocentemente, já existia essa nossa proporção. São coisas que tem que acontecer mesmo, e é uma parte bacana do nosso clube, entendeu? É como eu estou falando para você, como eu não convivi com eles naquela época, não vivia nesse mundo na década de 80, eu assim, nunca pude observar isso. E quando eu entrei, já era assim, né? Mas é uma coisa bem legal dos sarracenos, cara, a parte social, isso aí é muito bacana, entendeu? Mas é isso daí, cara, as histórias malucas do clube. É legal tá falando com você, conversando com você a esse respeito, e ter certeza de que você conhece a nossa história desde lá do começo, né? Que inclusive está lembrando de situações aí que realmente às vezes passa despercebido por nós aqui. Tranquilo? Muito feliz de poder contar a história de vocês, porque vocês é um clube que pode se chamar que nem Fênix, né, cara? Tá querendo acabar e sempre renascendo cada vez com mais força, né, Dalcio? A década de 80, 70 era muito complicado, comunicação não se tinha. É triste falar, mas existia muito sim preconceito, racismo, essas coisas assim muito mais fortes
naquela época, né? Valores diferentes. A cena era bem complicada, a cena era mais pesada no Rio de Janeiro, mais pesada em São Paulo. Goiás tinha já também os Vikings começando lá, aquele grande clube de chopp, né? Goiás é uma cidade, é um estado, né, praticamente percursor da chopp, né, muito forte, né? E Brasília ali colado, né, construindo essa cena. Né? Os Sarracenos, né, foi praticamente fundado por tatuadores, né? Influência do Thiers, né? Que eram todos amigos naquela época, Carlinhos, Jean Gabriel e por aí vai. Os Sarracenos, como todo clube daquela época, não tinha regra nenhuma, porque ninguém entendia motociclismo naquela época. Né? Na década de 80, todo mundo estava se juntando, eu costumo dizer isso. A nossa cena aqui no Brasil veio do Vigilante Rodoviário, veio do filme Ace Rider, veio da novela Cavalo de Aço, né? Era o que a gente tinha de exemplo, né? A gente não veio com o exemplo dos Estados Unidos, eram algumas revistas que tinha aqui, as motos inglesas, as motos Harley, depois as japonesas e por aí vai. Né? E o Rio de Janeiro lá começou com esses amigos, essa bandeira que o Gustavo levou para Brasília, e o Gustavo, no seu compromisso, né, acabou profissional, acabou indo para o interior e passando a administração para outro. Cara, isso aí é uma história, cara, e é um exemplo para mostrar que tudo é superação. E nos anos 90 vocês fizeram os regimentos internos, porque aí já a coisa começou a pegar preço, o pessoal já começou a entender, como todos, né, aquela evolução. E realmente, cara, um clube é uma família, a gente é uma família. Essa história de que primeiro trabalho, segundo família, depois clube, é lorota. Quem pertence a clube leva o clube e seu escudo junto. Né? E eu fico muito feliz em saber que vocês estão partindo para alguma coisa própria, né? Porque vocês merecem, vocês têm uma história muito bonita, né? Meu irmãozinho, me diz uma coisa, como é que funciona a questão da hierarquia? Como é que é o sistema de vocês? É piramidal, né? Tudo passa pelo presidente? O sistema de vocês é linear, um homem, um voto, né? O brasão de vocês também teve uma evolução. Tu pode falar sobre isso aí um pouquinho, Dalson? Então, Índio, a nossa hierarquia era bem simples. Fizemos várias tentativas, né, ao longo dos anos, de criar uma diretoria específica até a gente encontrar aquilo que fosse bom para o motoclube. Não a visão dos outros, mas a visão do clube. Ela funciona da seguinte forma: o presidente e o vice, nós temos um comando geral, né, que é o presidente, o vice e os diretores das regionais. Hoje a gente tem a nossa facção em Goiânia, estamos abrindo a outra agora em Paracatu, e dentro das facções tem um diretor regional, um diretor financeiro e um secretário. Todas as decisões, elas passam por mim e pelo Arthur, mas não significa que a facção ela não tem autonomia para poder tomar a decisão, como é que se diz, ela não possa resolver algum problema, ou, enfim, ela fazer aquilo que tem que ser feito. Até porque se for ficar tudo nas mãos da presidência do clube, sobre a diretoria geral que pode resolver, fica complicado, né? Porque a realidade de cada cidade, de cada estado, ela é muito diferente no nosso país. Né? A gente tem um país continente, então, para nós, dessa forma, foi a melhor. Né? O presidente, o vice, uma diretoria geral, entendeu? E a diretoria regional. Os diretores regionais, eles compõem a diretoria geral do clube. E assim é que é feito. São tomadas as nossas decisões. E aqui cada um
é um voto, entendeu? Sempre foi assim, inclusive está no nosso estatuto, entendeu? Dessa forma. Quanto ao colete, o escudo é uma coisa, você sabe que é um negócio complicado, né, de mexer, de você alterar alguma coisa ou acrescentar, né, é bem complicado. No decorrer dos anos, o que aconteceu foi o seguinte, nós perdemos primeiro o Giovanni e depois um outro membro, que era o Belezinha. Eles morreram num espaço de tempo muito curto. E os membros daquela época se reuniram e resolveram mudar a nossa escuderia. A mudança na face do sarraceno, do guerreiro, né? Que a primeira era um guerreiro com chifre, o rosto vermelho, o lenço branco, mas ele tinha chifre e ele estava sempre olhando para a esquerda. Em um acordo entre todos, o que aconteceu? Resolveram virar a face para a direita, né, para ele olhar para a direita, que nem essa que vocês veem agora, e tirar o chifre e colocar a bandana, né, por acreditar que naquela época talvez os problemas tivessem vindo disso daí, né, uma crença. Se era ou não tem como comprovar, mas com certeza depois que tudo isso mudou, que a face mudou, a bandana, tirou o chifre, virou de lado, o clube tomou um outro rumo também. Isso daí era o normal de acontecer. Isso daí, eu não sei te precisar qual foi a época, mas essa daí é que foi tomada. Inclusive, a decisão foi tomada. Inclusive, até as tatuagens também, né, que até hoje se faz, mas faz com essa face que você tá vendo aí. É complicado, né, de você mudar, são coisas que foram criadas há muito tempo e tal, mas é como eu digo e repito, quando você amadurece, você tem que, se existe a necessidade da mudança, ela tem que ser feita, né? Inclusive, na parte de trás, a gente usava o nome da região, da cidade, entendeu? Onde aquela facção estava. Por exemplo, Brasília, o Distrito Federal ficaria Brasília, Goiânia o Goiás ficaria Goiânia, né? Se tivesse uma outra, seria o nome da cidade, né? Minas, Paracatu seria Paracatu. Mas devido à necessidade e custos, nós também mudamos, tiramos isso daí e colocamos ela para o Brasil, entendeu? Porque o custo de você manter o registro disso daí é muito caro, né? Ele é alto e havia necessidade de se fazer isso. E se fosse manter o nome de cada cidade, seria um registro por cidade. Então nós optamos por bem do clube e tirar Brasília, Goiânia e colocar Brasil. Fica uma coisa só para todas as facções que foram montadas. Então, assim, essas foram as principais mudanças que teve no escudo ao longo dos anos. Desde que eu entrei para o clube, eu faço parte do comando e essa parte de escuderia ficou sob minha responsabilidade. Eu sou um cara muito chato nisso daí. Eu até aceito que possa haver mudança, mas ela tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque tem coisas que a gente tem direito de arrepender e outras não. E para mim a escuderia é uma dessas aí. Os 13 também, os abutres seguiram esse padrão justamente por isso, porque expandiram muito, né? E tinham esse problema de registro, que se tornava muito caro, por isso que eles utilizaram o Brasil. E muitos clubes seguiram esse mesmo sistema, né? Essa mesma escola, né? Justamente pela adequação. Meu querido presidente, meu querido Dawson, me diz uma coisa, para ser um sarraceno, como é que funciona? Como é que funciona a aceitação do sarraceno, quanto tempo leva, e me explica a composição do colete de vocês e as cores de vocês, o significado desse brasão. Pois então, Índio, a respeito do escudo, as nossas cores são amarelo e preto, tudo nosso é amarelo e preto.
a respeito da face, do escudo como um todo, ele foi inspirado nos guerreiros sarracenos do Oriente, que na época, há muitos anos atrás, eles se diferenciavam porque eles usavam cavalos e os outros usavam camelos, né? Então isso aí já foi um diferencial para que o pessoal lá atrás, bem no começo na criação do clube, eles avaliassem isso daí, levassem em consideração, né? Essa face vermelha que o guerreiro tem, para nós ele representa aquela garra, aquela vontade de estar sempre pronto a correr atrás daquilo que quer, daquilo que precisa, né? No nosso caso aqui, das necessidades do clube e de mostrar realmente quem nós somos. Isso para nós é uma inspiração. A gente sempre fala assim, aquele que é um sarraceno de coração, ele tem sempre essa cara vermelha de raiva, mas para nós é uma inspiração. Quanto a entrar aqui no clube, a pessoa tem que ser apresentada por um membro escudado, entendeu? E a gente só aceita se a pessoa trouxer um membro, uma pessoa que ele levaria para dentro da própria casa, né? E no dia da apresentação ele recebe as cordinhas amarelas e ele entra aqui como Rangerald. Ele passa 3 meses como Rangerald, que é o tempo suficiente para ele avaliar se ele quer realmente entrar e a gente também avaliar se é isso que nós queremos. Passado esse período, ele passa a ser PP. Em um período mínimo de 1 ano, que vai ser a caminhada dele como PP, ele passa a ser meio escudo. E mais um período mínimo de 1 ano, ele fecha a escuderia dele completa. Entendeu? E a gente sempre explica que ele só vai ser um sarraceno quando ele fechar a escuderia dele. E aí é que ele aprende, durante toda a caminhada, ele vê que a gente trata todos como iguais, entendeu? Existe uma hierarquia, claro, ela tem que existir, mas a gente sempre trabalha junto, independente de ter 3 meses, independente de ter 20 anos de clube, a gente procura sempre se ajudar e estar juntos. É uma coisa que eu acho que toda irmandade é assim, mas o nosso clube ele já vem funcionando há um bom tempo. Aqui existia uma frase que falava assim, do mesmo jeito que se dá, se tira. Nessa nova gestão, isso não existe mais. A pessoa, ele só vai ser promovido se ele merecer, né? Para não ter que tirar isso daí, isso é uma coisa muito chata, né? Então, ele só recebe a promoção dele se ele realmente for merecedor. Aí, meu irmão Dalcio, meu querido amigo. Cara, pra mim, assim, ó, eu fico muito feliz em ver tu contar, porque todos nós que somos tradicionais seguimos mais ou menos os mesmos preceitos, não temos grandes diferenças. E é bom mostrar para essa geração, para quem não conhece, os grandes clubes do Brasil, né? Eu queria que tu me dissesse um pouquinho, tu que já vem há muitos anos andando aí e vendo as coisas acontecer, o que tu acha dessa cena biker atual? O que tu acha dessa cena biker, do que está acontecendo no cenário brasileiro? Índio, a respeito dessa cena atual, de tudo que vem acontecendo, o que eu tenho a dizer é o seguinte, cara, a gente vê que tem surgido clubes aí, clubes bacanas, coisa do pessoal que está fazendo a coisa certa, né, tá fazendo uma caminhada bacana. Isso daí aqui em Brasília, São Paulo, Rio, a gente tá vendo isso daí. Mas infelizmente existem vários clubes que estão começando que às vezes não tem a menor ideia nem de onde eles estão entrando. Eu tenho assim uma frase do meu amigo Flaésio, falecido Flaésio dos Abutres, que ele brincava sempre com a gente assim, Dalcio, o cara chega ali na loja da Harley, compra uma Harley e chega aqui e acha que pode passar a mão na minha bunda. E é uma verdade, né? Infelizmente tem pessoas que não sabem qual rumo seguir ou o que está fazendo ali. Seria tão bom se essas pessoas, ao invés de montar um clube sem saber de nada, sem ter o menor conhecimento, que elas pudessem entrar num clube que já existe e agregar alguma coisa ali, né? Porque, infelizmente, da mesma forma que tem pessoas sérias, né, que procuram saber, que correm atrás de informação,
para ver o que pode ser feito, como é que funciona, né? Que é o principal, e falar assim, porra, esse aqui é o meu quadrado, essa aqui é a minha trajetória. Existem pessoas, cara, que infelizmente, eu sei que existe lugar para todos, né? Isso aí, infelizmente, existe espaço para todo mundo, felizmente. Mas tem pessoas, cara, que você olha e você vê, parece que está fantasiado para o carnaval, né? Eu não digo que todo mundo tem que ser tradicional, ou tem que ser 1%, sabe, tem que ser família. Não, eu não estou expondo isso, na minha opinião, bem clara. Aí eu exponho, eu estou botando meu pensamento como Dawson, não como os sarracenos. Né? Porque se a gente for falar como motoclube é um pouquinho mais radical. Mas assim, eu vejo que existe espaço para tudo, mas as pessoas, cara, você vai num evento hoje e é tanta bandalheira, né, cara? Vira comédia. Eu vou te dizer uma coisa que eu presenciei aqui no evento do Moto Capital. Eu fiquei tão estarrecido com aquilo que eu, na verdade, eu nem fui ver quem era. Nós passamos e na rua ali onde tem o comércio e tal, e a pessoa estava vendendo um colete com um escudo. Eu não estou brincando. Eu sei que é um absurdo, mas eu vi isso. Aí tava lá e eu achei aquilo tão absurdo, cara, uma coisa tão... que eu segui meu caminho. Ela me falou, pô, você não vai nem ver quem eu... Não, eu nem quero saber. Eu nem quero saber. Né? Porque o fruto disso daí não é nada que me interesse, não interessa ao nosso clube. E com certeza não vai ser uma coisa boa. Né? Porque o que vem fácil vai fácil. E um colete não se compra. Né? A gente tem aqui nos Sarracenos um dizer assim muito importante. É que o colete, cara, o escudo, ele tem que ser consequência e não propósito. Essa não pode ser sua meta nunca. Porque senão, cara, quando você fechar teu escudo, você vai fazer o quê? O que você vai querer fazer? Então, trabalhe por ele, lute por ele, mas que isso seja realmente uma consequência de todo o seu trabalho, de tudo que você fez nesse período aí de 2 anos e 3 meses, vamos dizer assim. Eu, há muitos anos atrás, e digo para você uma coisa, é por isso que hoje nós temos dentro do clube pessoas que estão focadas nisso daí, ao invés de ter aquele que está lá para passear, para dar uma curtida. Eu, há muitos anos atrás, eu já fiz parte de um outro motoclube, fiquei, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, não me lembro. Mas uma galera bem bacana e tal, e a gente estava, eu não fazia parte dos Sarracenos ainda. Eu me encontrei num evento que tinha aqui chamado Terraço, a gente estava sentado e uma pessoa comentou assim, lá, tá chegando o pessoal do Sarraceno com aquelas motos velhas caindo nos pedaços. Cara, uma coisa chata, né, de você ouvir, porque muitos deles estão andando ali com suas motos novas, mas eles nunca pararam para olhar para trás e falar assim, porra, o que esses caras fizeram? De onde que eles começaram? De onde eles estão vindo? Né? Então, tudo tem uma história. Então, a gente tem que conhecer primeiro a história, para depois você fazer uma crítica ou um elogio. Funciona assim, para tudo. Né? Isso é uma coisa que me deixou assim, chateado, né? Apesar de não fazer parte do clube. Entendeu? E hoje em dia, infelizmente, eu volto a repetir, eu sei que tem espaço para todos, mas às vezes é necessário botar um freio, né? As pessoas têm que ter um semancol muito grande, e ao invés de pegar e botar um enfeite nas costas, ele lembrar que ali ele está levando o nome dele e de todos que andam com ele. Se ele fizer uma besteira, todos vão estar fazendo, todos vão ser responsabilizados. Infelizmente é assim. Eu tenho respeito por todos, entendeu? Mas hoje os Sarracenos, ele escolhe bastante onde vai. A gente não vai mais a qualquer lugar. A pessoa, primeiramente, ela tem que nos respeitar.
entendeu? E nós vamos respeitá-lo da mesma forma. Afinal, eu sempre digo assim, o professor ele ensina aquilo que é certo. E nós, como clube de tanto tempo, né, um clube mais tradicional, nós devemos mostrar às pessoas, aquela pessoa, como é que funciona. Isso tem dado muito certo com a gente. Nós escolhemos bastante os eventos que a gente vai estar presente, as pessoas com quem nós vamos andar, né? Porque nós não queremos pagar de palhaço, entendeu? E isso aí, com certeza não vai acontecer. Eu acho legal, né? Mas com algumas restrições. E assim, se você nos respeita, nós também respeitamos vocês. Hoje nesse ponto assim, é a minha opinião e a opinião do clube, entendeu? Nós gostamos de quem gosta da gente, mas que gosta da gente como um motoclube tradicional, de respeito, de normas, que segue aquilo dali há muitos anos. Afinal, esse ano nós completamos 35 anos e não foi assim tão fácil. Esse escudo que eu carrego, ele não chegou assim tão fácil nas minhas costas, não. Entendeu? Mas pra mim é isso daí, índio. Essa cena pra mim, eu represento ela dessa forma. Não adianta comprar, como diria Flaero mais uma vez, não adianta chegar ali e comprar uma moto bacana, uma moto nova, e chegar aqui e achar que pode passar a mão na minha bunda. Isso não vai acontecer, de forma alguma. Meu querido amigo Dalson, meu irmãozinho de filosofia, eu fico muito feliz em ver essas tuas palavras e assina embaixo no escudo é uma coisa muito importante. É a representação de uma instituição, de uma história, né? A conquista, né, de um escudo para pertencer a uma família é algo único e a gente tem que dar valor a isso, né? A esse legado, né? E vocês, melhor do que ninguém, um exemplo de que vestiram as cores no coração em primeiro lugar, porque esse clube podia ter ficado lá atrás, mas ele sempre seguiu sendo perpetuado por aqueles que vestiram as cores no coração. Meu irmão, deixa uma mensagem aí para o The Riders, para esse pessoal aí que está conhecendo essa grande história. Em primeiro lugar, eu gostaria muito, cara, de coração, de te agradecer pela oportunidade que você deu ao Sarracenos Motoclube de estar falando aqui, contando um pouco da nossa história, resumidamente a nossa história. Isso é muito bom, até para que as pessoas que não nos conhecem passem a nos conhecer, e da mesma forma que, através desse teu trabalho, a gente também está conhecendo outras pessoas, outros motoclubes, conhecendo suas histórias e cada vez respeitando e tendo a certeza que nós estamos no caminho certo. Em segundo lugar, cara, elogiar você e ao The Riders, cara, por esse trabalho, esse projeto que vocês vêm fazendo, né, que é contar a história dos clubes, de todos os clubes aqui do Brasil, né, cara, que cada um tem a sua história, entendeu? E como eu falei para você no telefone, talvez você até não tenha noção da repercussão daquele teu vídeo A Era dos Posers, né, que hoje em dia faz errado quem quer. Então assim, parabéns a todos vocês pelo tempo que vocês estão gastando para poder concluir esse trabalho, concluir esse projeto, né, que é muito legal. E é válido para todo mundo que anda de moto, mais dia menos dia, vai assistir isso daí e vai entender um pouco do que é essa história tão bacana que é a história dos motoclubes aqui no Brasil. Como mensagem, para a gente finalizar, eu deixaria principalmente para aquelas pessoas, para aqueles que estão começando, para que vocês hoje, que vocês entendam essa realidade de hoje, vocês têm que entender que alguém começou isso lá atrás. E essas pessoas, mesmo que vocês não gostem, mas elas merecem respeito. Vocês não precisam gostar de ninguém, mas respeitar, vocês têm que respeitar, né? Porque afinal de contas, cara, lá atrás a coisa era bem mais difícil. Eles começaram lá, estão aqui até hoje, entendeu? Então assim, não julgue pela moto, não julgue pela aparência, né? Porque se a gente for pesar e botar bonitinho ali numa balança, vocês vão ter que concordar que o asfalto, ele só vê duas rodas. A história de cada clube, ou de cada pessoa que seja independente, ela se escreve no asfalto.
E muitas dessas histórias foram escritas com muito sacrifício. Então, antes de criticar, ou até mesmo de elogiar, conheça, olhem para trás, procurem saber, as informações estão aí, entendeu? Isso aí vai facilitar a vida de todo mundo e evitar problemas futuros. Aprendam que colete não é fantasia. E todos nós que usamos, a gente usa com respeito. E te garanto que todas as pessoas que estão com colete nas costas, principalmente do motoclube tradicionais, motoclube do 1%, eles mereceram aquilo dali. Ok? Para finalizar, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Seja ela bonita ou feia, ela é a nossa história. E deve ser respeitada como tal. E gostaria muito que todos tirassem proveito disso daí, tirassem alguma coisa de bom disso tudo que foi falado aqui hoje. Ok? Muito obrigado a todos vocês e que Deus nos conceda uma longa estrada. Então, meus amigos, jovens, meninos, adolescentes, no final da década de 80, induzidos por uma novela Te Contei, de 1978, né, apresentado aí por uma rede de televisão que incentivava as gerações na época, né? Essa novela mostrava na abertura jovens de motocicleta curtindo a vida, né? E esses jovens se reuniram, né? Querendo andar de moto, ganhar as gatinhas, lá no Rio de Janeiro, orientado por uma grande lenda, um dos homens lendários do motociclismo e da tatuagem do Brasil, T.S. Marinho, fundaram os Sarracenos, sem ter a noção do que se transformaria este grande clube, que mostrou que quando existe fundamento, existe realmente o fundamento, ele não morre. Seguiu no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para Brasília, e de Brasília hoje se encontra fazendo história e um grande legado. É isso aí, gente. Eu queria só lembrar o seguinte também, saindo um pouquinho da pauta dos Sarracenos, que o Douglas tem uma loja virtual, né, de camisetas, né, Metal Silker, está na descrição do vídeo. O Carlinhos Lopes da CL Produções tem tudo para o seu evento aí, é só entrar em contato com eles, né? E voltando, a gente às vezes se coloca em determinadas fases da vida da gente, determinadas encruzilhadas, que a gente tem que fazer escolhas, né? E essas escolhas às vezes nos mantém naquela caminhada que a gente escolheu, ou nos coloca em outro rumo, né? Mas o importante são nossas ações. E sempre lembrando, exemplo dos Sarracenos, que foram muito bem fundamentados e estão fazendo história até hoje. Vida longa aos verdadeiros The Riders.